Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 10, versículo 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta, qual que é o nome dela? Hospedou-se na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa estava sentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa que a minha irmã tenha me deixado aqui servindo sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está inquieta e preocupada com muitas coisas. Entretanto, uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Feche os seus olhos onde você está. Jesus, obrigado por essa palavra que o Senhor quer hoje aqui ministrar aos nossos corações. Meu Deus, que não seja simplesmente aquilo que nós estamos querendo ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Espírito Santo, que venhamos a sair daqui hoje transbordando da sua presença. Em nome de Jesus, que venhamos a sair daqui hoje com um brilho novo em nossos rostos. Em nome de Jesus, que seja feita aqui, Deus, a sua vontade, assim na terra como é no céu. Eis aqui o teu servo, Deus, em nome de Jesus. Amém? Gente, olha aqui, presta muita atenção nessa palavra. A Marta, ela estava um pouco chateada. Ela estava um pouco nervosa. O que aconteceu, Lucas? Ela chamou Jesus para ir até a casa dela. Imagina, a intenção dela era boa. Ela queria receber Jesus da melhor forma. Ela queria ali naquele momento fazer algo para Jesus. Mas olha só a situação, ela estava querendo fazer algo, mas ela estava fazendo do jeito errado. Imagina, se fosse você no lugar dela, imagina. Jesus chegando lá na sua casa, Jesus se assentando lá no seu sofá. Eu fico me colocando no lugar de Marta, eu ia querer servir ele da melhor forma possível. E Marta realmente, ela estava com uma intenção boa, mas ela estava com a intenção boa no lugar errado. Já a irmã dela, a Maria, que a Marta acha uma preguiçosa, onde que a Maria estava? Ela estava assentada aos pés de Jesus. Eu imagino essa cena, aquela casa provavelmente estava lotada, porque onde Jesus andava, muita gente acompanhava ele. Então, provavelmente a Marta estava desesperada. Era um monte de gente na casa dela, era um monte de gente ali ouvindo Jesus, era ela talvez ali lavando a vasilha e querendo ouvir Jesus. E a Maria lá sentada aos pés dele: fala mais, Senhor, fala mais, eu quero te ouvir. E a Marta fica chateada com isso tudo. A Marta, ela tem coragem de chegar até Jesus. Ela fala: Senhor, olha a minha irmã aí. Ela não está fazendo nada, enquanto eu estou aqui fazendo tudo. Olha essa situação, Jesus. Deixou tudo nas minhas costas. Fala para ela vir fazer alguma coisa também. Jesus fala o nome de Marta 2 vezes. Marta, Marta. Quantas vezes que ele fala o nome da Marta? 2. Observa que quando Jesus ele repete o nome de uma pessoa 2 vezes, é porque não é qualquer coisa. Ele está querendo dar uma sacudida naquela pessoa. Ele está dizendo: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas. Porém, uma só é necessária para você, Marta. A Maria escolheu a boa parte. Sabe qual que era o problema da Marta? Ela estava querendo fazer tudo. Ela estava querendo fazer tudo do jeito dela, conforme a vontade dela, conforme aquilo que ela achava que era certo. Mas ela não estava fazendo do jeito certo. Ela tinha chamado Jesus para entrar, mas ela não estava recebendo Jesus da forma que ele queria ser recebido. Deixa eu falar uma coisa para você, pelo amor de Deus, guarda isso no seu coração. Sabia que Deus, ele quer você mais do que o seu próprio serviço? Sabia que Deus, ele quer você mais do que qualquer outra coisa que você possa oferecer? Porque do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Sabe para que ele está te chamando? Para um relacionamento tão intenso com a presença dele, onde ele vai ser prioridade acima de todas as outras coisas, e as outras coisas não vão te distrair. Sabe qual que era o problema da Marta?
no meio do caminho, servindo Jesus, fazendo algo para Jesus, ela se distrai. Sabia que tem como, por muitas vezes, você se distrair, até mesmo fazendo as coisas para Deus? Como que isso acontece, Lucas? Quando você está fazendo para Ele, mas está fazendo sem a presença dEle. Aí não adianta nada. Talvez Ele diz o seu nome 2 vezes. E Ele diz, você está preocupado e inquieto com muitas coisas, mas uma só é necessária para você: estar assentado aos meus pés. Sabia que esse é o lugar mais alto que você pode estar? Assentado aos pés de Jesus, ouvindo dele, recebendo dele. Porque quando você está ouvindo dele, você não se distrai com o resto. Quando você está recebendo diretamente dele, você não se distrai com aquilo que é passageiro. Sabe o que o inimigo ele tenta fazer por muitas vezes na sua vida? Distrair você, colocar outras coisas no seu caminho que tire o seu foco de Jesus. Aí você está com a intenção boa, você está querendo fazer algo legal, mas o principal você não está fazendo, que é estar sentado aos pés de Jesus. Imagina talvez na sua vida o que tem distraído você. Será que é o seu trabalho? Será que é aquela amizade que não provém de Deus? Será que é um relacionamento que Deus não agrada e você já sabe disso? O que será que no meio do caminho tem distraído você? Agora deixa eu te dizer uma coisa, os seus dias aqui estão passando. Ninguém aqui vai viver para sempre aqui nessa terra. Os nossos dias estão passando. A nossa vida aqui, ela tem prazo de validade. Mas o que você vai viver na presença de Deus enquanto você está aqui? Sabe, esses dias eu estava num avião. Eu estava indo pregar o evangelho lá no sul do Brasil. É mais ou menos 1 horinha de voo, que eu estava de São Paulo para lá. E eu estava com muito sono naquele dia. O meu desejo era só entrar naquele avião e dormir aquela 1 horinha que eu tinha. Só que sabe, eu entrei naquele avião e eu sentei, e do meu lado tinha ali um senhor já de idade, e na hora que eu sentei do lado dele, o Espírito Santo disse, eu quero essa alma. E eu pensei, Deus, eu nem conheço ele, e se ele já for crente? Deus, eu preciso tanto descansar um pouco. Mas sabe quando o Espírito Santo insiste com você, eu quero essa alma? Eu não aguentei, gente. Eu precisei virar para ele e eu disse, oi, boa tarde, você já ouviu falar de Jesus? Comecei a pregar o evangelho para ele, falando de Jesus para ele, lá nas alturas, lá nas nuvens. Pastor, sabe qual que é a boa notícia? Lá nas alturas, ele entregou a vida para Jesus. Eu não sei vocês, mas eu fico empolgado com isso. Ele entregou a vida para Jesus. Olha só, sabe o que aconteceu? Me falou algo. Ele entregou a vida dele para Jesus. Estava lá, eu orei pela vida dele, o povo no avião tudo olhando, ixi, virou um culto. Aleluia, as aeromoças passando. E eu lá orando pela vida dele. Ele me disse algo. Ele falou, Lucas, eu tenho certeza de uma coisa. Eu perguntei, qual certeza você tem? Naquele dia lá naquele avião, ele virou para mim e ele disse, Lucas, se esse avião cair agora, eu falei, calma, espera, empolgou, calma. Ele falou, Lucas, se esse avião cair agora, eu tenho certeza de uma coisa. Eu falei, qual certeza você tem? Ele disse, eu estou salvo. Eu disse, yes, isso, você entendeu, você está salvo. Mas naquele dia ele me disse mais uma coisa. Ele falou, Lucas, mas eu tenho outra certeza. Qual certeza você tem? Eu perguntei para ele. Ele disse, Lucas, se hoje eu estiver vivendo meus últimos minutos aqui nessa terra, se esse avião cair daqui a pouco, eu só repreendendo em espírito, misericórdia, Deus, não escuta ele não. Ele disse, Lucas, se eu estiver vivendo meus últimos minutos, eu tenho certeza de uma coisa, eu desperdicei toda a minha vida. Eu estou chegando no céu, Lucas, de mãos vazias, eu nunca construí nada na presença de Deus. E eu disse, conta mais. Ele falou, Lucas, eu recebi um chamado da parte de Deus.
mas no meio do caminho eu me distraí com outras coisas. Ele falou: Lucas, eu tenho dinheiro, Lucas, eu viajo para onde eu quero, a hora que eu quero, eu tenho tudo, mas hoje, Lucas, é como se eu tivesse tudo, mas eu não tivesse nada, porque nada disso me preenche de verdade, Lucas. Eu só me distraí nessa vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Não queira chegar no final de tudo frustrado, percebendo que você deixou a parte mais importante de lado. Que parte, Lucas? A parte de você estar sentado aos pés de Jesus, ouvindo e recebendo dele. Esse é o lugar mais alto que você pode estar. Sabe por quê? Porque o resto vai ficar tudo aqui. Seus trabalhos ficarão aqui, seu dinheiro vai ficar aqui, seus títulos, as suas conquistas vão ficar todas aqui. Mas pelo amor de Deus, que você não fique aqui quando voltar. Que o seu coração esteja nele acima de todas as outras coisas. Que os seus olhos estejam nele acima de toda e qualquer outra prioridade na sua vida. Sabia que Deus está te chamando, não é apenas para uma rotina ou uma experiência com Ele. Sabe para que Ele está te chamando? Ele está te chamando para um estilo de vida inteiro na presença dEle, onde todos os dias você vai acordar e vai dizer: Deus, eu acordo hoje não para viver a minha vontade, mas para viver a sua acima da minha. Sabe o que é o Evangelho? O Evangelho é uma negação diária de si mesmo. Sabe o que Jesus ele disse? Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo diariamente, tome a sua cruz e siga-me. Isso é desconfortável para a nossa carne, porque a nossa carne ela quer um lugar chamado fazer a minha vontade, fazer aquilo que eu acho que é certo, fazer aquilo que eu acho que dá certo, e nem sempre aquilo que você acha que dá certo é o que Deus realmente quer. Tudo que Ele está dizendo para você é: volta seus olhos para mim. Já chega de se distrair com o resto. Já chega de se distrair com outras coisas. Volte os seus olhos para mim. Sabe por que às vezes Deus dá uma sacudida assim na gente? Sabe por que às vezes Deus fala o seu nome 2 vezes? Sabe por que às vezes dá um start assim em você para abrir os seus olhos? Porque a nossa vida aqui está passando. O nosso tempo aqui está passando. Sabe por que às vezes Deus permite algumas dificuldades? Às vezes Deus ele te guia em alguns desertos. É porque é nesse momento de dificuldade, é nesse momento que às vezes está dando um pouco errado, que aí nós voltamos os nossos olhos para Ele. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Lucas, como assim? É no momento que nós estamos fracos que realmente nós entendemos que Ele é forte. É no momento que está tudo dando um pouco errado que nós entendemos que Ele é tudo o que nós precisamos. Sabe, meu irmão, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida. Eu não sei qual é a sua realidade hoje. Mas talvez Deus ele tenha permitido você passar por alguns desertos. E o que Ele diz no meio disso tudo é: volte os seus olhos para mim. Volta o seu coração para mim. Eu tenho 20 anos de idade. Entreguei a minha vida para Jesus com 14. E eu lembro que naquele dia eu disse: Jesus, eu te entrego toda a minha história, eu te entrego toda a minha vida. Mas sabe que no meio desse caminho existe algo chamado processo. E é no processo que Deus ele molda você. É no processo que você entende que o lugar mais alto onde você pode estar é assentado aos pés de Jesus. No meio do processo, 16 anos de idade, diagnosticado com câncer. O médico estava eu, meu pai e minha mãe lá naquele quarto. O médico, naquele quarto não, naquele consultório. O médico disse: olha, eu tenho uma notícia não muito agradável para vocês. Ele falou: Lucas, essa dor que você está sentindo, isso é um câncer. Você vai precisar fazer quimioterapia, seu cabelo vai cair, tudo isso vai acontecer. E eu fiquei assim, com o olho arregalado, igual vocês. Eu disse: Deus, eu entreguei a minha vida para o Senhor. A lógica de tudo isso. Naquele dia eu entrei no meu quarto desesperado. E o Senhor falou comigo através da palavra dele. Uma pausa aqui, meu irmão.
Se você quer ouvir a voz de Deus, vai para a palavra de Deus. Você já percebeu que tem muito crente que às vezes reclama: Deus não está falando comigo, e a Bíblia está lá pegando poeira. Se você quer ouvir a voz de Deus, meu irmão, pelo menos abra a palavra dele. E naquele dia o Senhor disse: meu filho, eu sou seu pastor, nada vai te faltar. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal nenhum, porque eu estou junto com você. E eu disse: Deus, o que eu vou fazer agora? Eu estava pregando a sua palavra. Naquele dia ele disse: se você já dizia que eu era bom quando estava indo tudo bem, continua dizendo que eu sou bom quando está indo tudo mal. Se você já dizia que eu era o Deus da sua vida quando estava indo tudo bem, continua dizendo que eu sou o Deus da sua vida quando está indo tudo mal. Eu disse: Deus, eu não tenho força para isso. Naquele dia lá no meu quarto o Senhor disse: então agora você vai entender que eu sou a sua força. Sabe por que às vezes Deus permite alguns desertos? É para você entender que o lugar mais alto onde você pode estar é assentado aos pés dele, porque o resto tudo vai passar. Comecei a fazer quimioterapia, meu cabelo caiu, sobrancelha caiu, sentia muita dor. Para onde que eu ia? Para o colégio. E eu falava de Jesus lá no meio do pátio. Hoje, tudo isso tem acontecido nas escolas. Milhares e milhares de estudantes estão entregando suas vidas ao Senhor Jesus, estão sendo transformadas e frutificando esse trabalho em todo o Brasil. Mas tudo isso começou assim, pregando o evangelho no pátio da escola, de boné, magrinho. Foi lá que tudo começou. E quando eu estava lá naquele hospital, o Espírito Santo dizia: declara cura sobre a vida desses enfermos. Eu dizia: Deus, mas nem eu estou curado. Qual que é a lógica de tudo isso? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você estará sentado aos pés de Jesus, ouvindo e recebendo dele, não é sobre quem você é, sobre o que você tem, sobre a sua capacidade, é sobre quem ele é na sua vida. Eu fui muito sincero: Deus, nem eu estou curado. Como que o Senhor quer que eu ore por cura, que eu declare isso sobre a vida de alguém? Primeiro deles, Andrei, 10 anos de idade. Quem aqui ouviu essa história? Ontem de ontem. Andrei, 10 anos de idade. O que o Andrei tinha, Lucas? Leucemia, 30 dias internado, um tipo bem grave de câncer. Internado do meu lado, tomando quimioterapia. E eu cheguei no quarto ali do lado dele, tinha passado por uma cirurgia gigante, estava tomando quimioterapia do lado dele. E o Espírito Santo naquele dia, estava eu e meu pai, lá naquele quarto. Sabe o que é lindo? Hoje meu pai, ele viaja comigo aí por todo o Brasil, pregando o evangelho. E naquele momento mais difícil, quem estava lá do meu lado também era ele. Aquele garotinho estava com leucemia. E eu fiquei naquela: ai meu Deus, o que eu faço agora? Eu virei para ele e eu disse: você conhece Jesus? Ele olhou para mim e ele disse assim: não conheço muito não. Já fui poucas vezes na igreja. Eu disse para ele: você crê que Jesus pode te curar? E naquele dia ele disse: se esse Jesus me curar, eu vou poder sair daqui. Eu vou poder jogar bola igual eu jogava antes. Naquele dia eu fiquei: meu Deus, o que eu respondo para ele agora? Mas eu disse: vai, você vai sair daqui, você vai ser curado, você vai jogar bola melhor do que você jogava antes. Você crê nisso? Ele disse: eu creio. Nós oramos por ele. Câncer vai embora da vida dele em nome de Jesus. Leucemia vai embora da vida dele em nome de Jesus. E de imediato, sabe o que aconteceu? Nada. Lucas, como assim? Nada? Nada. Aí ficou naquela, eu olhando para ele, ele olhando para mim, tipo e agora? Mas sabe o que aquele garotinho teve? Ele deixou de lado algo chamado visão carnal. Deixa eu te falar uma coisa. Para você assentar aos pés de Jesus, ouvir e receber dele, você vai precisar deixar de lado a sua visão carnal.
Sabe qual que era o problema da Marta? Carnalidade. É por isso que ela não estava sentada aos pés de Jesus. Ela estava distraída com outras coisas. Mas quando você está sentado aos pés de Jesus, talvez aonde o homem está enxergando enfermidade, você vai enxergar cura em nome de Jesus. Aonde o homem está enxergando falta, você vai enxergar provisão em nome de Jesus. Lucas, o que aconteceu? Aquele garotinho, 10 anos de idade, estava com leucemia, tomando quimioterapia do meu lado. Ele começou a ter comportamento de curado, mesmo sem estar curado. Explica isso, Lucas. Ele não era um menino muito normal. Gente, sabe aquelas crianças imperativas? Que se deixar um menino sobe na parede, pula do teto, coloca fogo nas coisas. Eu não estou nem brincando, gente. Esse menino, ele era tão assim que antes dele estar doente, teve uma vez que ele colocou fogo no teto da casa dele. É desse tipo de criança que eu estou falando. Então, se esse menino estava deitado, se ele estava quieto, tinha algo muito errado. E ele estava enfermo. Só que o menino, de repente, ele voltou a ser imperativo. Chegava a enfermeira e ele falava: você já pode me dar alta, porque o Lucas me disse que Jesus já me curou. Aí as enfermeiras olhavam para mim: que história é essa, rapaz? E eu dizia: quem está falando é ele. Ele falava isso para a médica, ele falava isso para todo mundo. E o povo lá sabia que eu era crente, então o primeiro que eles olhavam era para mim. Lucas, está dando trabalho para a gente, hein? Sabe o que aconteceu? 2 dias aquele menino recebeu alta. 2 dias. Ele foi e eu fiquei. Mas sabe o que aconteceu? Aquele garotinho foi fazer novos exames. Simplesmente um exame, ele tinha leucemia, câncer. No outro, ele já não tinha mais nada. Nenhuma enfermidade, nenhuma célula maligna, nada. Recebeu alta, parou de fazer quimioterapia. E nisso nós ainda estávamos lá internados, e a notícia correu no hospital. Foi correndo, os médicos foram compartilhando ali, o pessoal ficou sabendo. Aí de repente o quarto virou um culto. Vinha todo mundo querendo oração, e Deus foi curando pessoas ali dentro do hospital. Sabe o que eu quero dizer para você? O plano de Deus é muito maior do que aquilo que você pode entender. O nosso problema é o mesmo problema da Marta. Queremos tudo do nosso jeito. Mas no reino de Deus não é assim. Você precisa negar a si mesmo. Mas sabia que Deus, Ele também não desampara você quando você está sentado aos pés dEle? 2 meses depois eu fui fazer novos exames e eu já não tinha mais nada de câncer. Nenhuma célula maligna, nenhuma enfermidade, nada, zero, totalmente curado. Mas sabe o que eu entendi? Que a vontade dEle é muito melhor do que a minha. Enquanto você continuar insistindo em fazer do seu jeito, você vai ficar de 2 formas: cansado e inquieto. Isso gera em você algo chamado frustração. Aí chega um ponto, você já viu que às vezes tem aqueles crentes que falam: esse negócio de ser crente está me cansando. Esse negócio de ir para a igreja, isso não dá certo para mim. Esse negócio de ministério, isso não é para mim. É porque você está tentando fazer tudo do seu jeito. E enquanto você tentar fazer tudo do seu jeito, você só vai se cansar. O que Jesus está dizendo é: volte seus olhos para mim. Já chega de se distrair com o resto. Deve ser muito frustrante depois de tudo, depois de tantas oportunidades que Ele te deu. Um dia Ele virá para você e dizer: afasta-se de mim, você que pratica o mal, eu nunca te conheci. Deve ser muito dolorido ouvir isso de Deus, porque ninguém merece estar aqui. Ninguém. Nós não merecemos isso aqui. Sabe o que é que nós merecemos de verdade? O inferno. Eita, Lucas, eu não gosto de ouvir isso, não. Mas é verdade. Porque a condenação de todo pecado é a morte. Aí sabe o que Jesus ele faz? Ele vem, troca de lugar comigo e com você, pega a nossa condenação para Ele, entrega a vida dEle por amor a nós. Ele te dá a oportunidade de ser salvo. Ele está te dando tantas oportunidades. E além de te salvar, Ele te convida para segui-lo, para sentar aos pés dEle. E por muitas vezes viramos as costas para Ele, se distraindo com outras coisas. Imagina o tanto que deve ser frustrante no final de tudo isso Ele dizer: eu não te conheço. Depois daquela cruz Ele dizer: eu não te conheço. Depois dele ter suado sangue, Ele dizer: eu não te conheço.
Depois das mãos perfuradas, depois dos pés perfurados, ele dizer: não te conheço. Talvez lá naquele dia muitos vão dizer: Deus, como assim o Senhor não me conhece? Eu estava lá no culto, eu estava lá ouvindo a sua palavra, como assim o Senhor não me conhece? Talvez naquele grande dia ele vai dizer: foi, você estava lá, não estava? Eu te vi lá, mas foi você que não me viu. Porque os seus olhos, seu coração estava em outros lugares, não estava na minha presença. Você estava no lugar certo, na hora certa, mas com foco em coisas erradas. Então afasta-se de mim, você que pratica o mal, eu nunca te conheci. Deus, como assim, Deus, o Senhor não me conhece, o Senhor não me viu lá, lendo a sua palavra. O Senhor não me conhece, vi. Só que você lia e não praticava nada. Não adiantou nada. Você continuava em conformidade com o pecado, então afasta-se de mim, você que pratica o mal. Em todo esse tempo eu nunca te conheci. Talvez muitos vão dizer: Deus, como assim, Deus? Eu orava, eu falava com o Senhor, como que o Senhor não me conhece? Talvez lá naquele grande dia ele vai dizer: orava, não era? Mas era só quando você queria exigir de mim a sua vontade. Agora renunciar a sua vida para viver os meus planos, você nunca quis. Você queria tudo do seu jeito, tudo na sua hora, tudo conforme a sua vontade. Então afasta-se de mim, você que pratica o mal, eu nunca te conheci. Ali não vai ter mais jeito. Oportunidade você tem agora. Deve ser muito frustrante um dia ouvir isso de Deus, depois de tantas oportunidades que Ele te deu, depois do tanto que Ele tem te chamado, que Ele está dizendo: entrega o seu caminho para mim. O maior lugar onde você pode estar é assentado aos meus pés. Volte os seus olhos para mim. Sabe por quê, meu irmão? O tempo está passando, os nossos dias aqui estão passando. Já chega de se distrair com aquilo que é passageiro, e volte os seus olhos para aquilo que é eterno. Sabe quem que Ele é? Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. Não importa o tanto que você foi carnal, o tanto que você virou as costas para Ele, mesmo Ele estando dentro de casa. Não importa, talvez você é aquela ovelha fujona, que foge, dá trabalho, que está dentro, mas está dentro com o coração fora. Não importa, Ele é o bom pastor, e se preciso for, Ele deixa as 99 de lado, lá no deserto, e Ele vai atrás daquela ovelha fujona que dá trabalho. E quando Ele te encontra, Ele te coloca nos ombros, Ele te leva para casa, Ele prepara uma festa para te receber. Não importa quantas vezes você já virou as suas costas para Ele, Ele nunca virou as costas para você. Não importa quantas vezes você falhou com Ele, Ele nunca falhou com você. Pelo contrário, Ele te ama tanto, Ele se importa tanto com você. A maior prova disso é que Ele te trouxe aqui hoje. E você não vai sair daqui hoje do mesmo jeito que entrou. Você vai sair daqui hoje com um brilho diferente no seu rosto. Você vai sair daqui hoje transbordando da presença dEle. E o mundo lá fora vai perguntar: que brilho diferente é esse no seu rosto? Por quê? Por que você está diferente? Que semblante é esse em você? E você vai ter a alegria de dizer: é porque eu não creio em um Deus que está morto, eu creio em um Deus que vive. Ele pegou tudo para Ele. Sabe, suas dores, Ele levou sobre Ele. Sabe, aqueles chicotes não eram para Ele, era para mim e para você. Sabe, aquela cruz não era para Ele, era para mim e para você. E Ele levou tudo sobre si. Todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo Ele levou sobre Ele. Lucas, eu mereço isso? Não. Sabe qual que é o nome disso? Graça. Nós recebemos de graça algo que não fizemos nada para merecer. Nós não merecemos nada disso, e mesmo assim Ele te ama tanto. Quer ver um exemplo disso? Feche os seus olhos onde você está. Tudo que eu falar, eu quero que você desenhe na sua mente. Eu fiz isso na escola, os meninos que estavam na escola vão lembrar, mas desenha de novo aí na sua mente. Se os irmãos do louvor puderem me ajudar aqui. Imagina aquele filho que ele é muito rico, só que na verdade ele é pobre. Que, Lucas, como assim? Ele é rico porque o pai dele é rico. Ele em si é pobre, quem é rico é o pai. Quem é rico é o pai.
E aí, no coração dele tem algo chamado orgulho. Repete assim comigo: orgulho. Ele vira para o pai e ele fala: pai, sabe aquela herança que eu ia receber só quando o senhor morresse? Eu quero essa herança agora e eu vou viver a minha vida do meu jeito. E o pai entrega para ele, fala: tá bom, tá aqui. E ele vai embora, viver a vida do jeito dele, conforme a vontade dele. Aí de repente ele perde tudo, ele gasta com festa, com farra, com bebida. Ele chega a um ponto que ele não tem mais nada, nem o que comer ele tem. Sabe qual que é a realidade dele agora? Junto com os porcos, desejando comer aquelas lavagens que os porcos comem. E ele lembra de casa. Ele lembra de quando ele tinha tudo e não valorizava o que ele tinha. Ele lembra de quando ele tinha a presença do pai e ele não valorizava a presença do pai. Ele lembra de quando ele tinha um banquete na frente dele, ele não valorizava o banquete que ele tinha. Então nesse momento ele pensa: eu vou voltar para casa. Nem para que eu peça um emprego para o meu pai, mas eu não aguento ficar longe. Sabe qual que era o problema? Ele estava longe mesmo quando ele estava dentro, porque ele estava dentro com o coração fora. Ele estava lá na casa do pai, mas o coração dele estava longe. Ele estava lá na presença do pai, tendo tudo do bom e do melhor, mas o coração dele estava fora. E agora ele se perdeu por completo. E ele está com saudade da presença do pai. E nesse momento ele pensa: eu vou voltar. Agora imagina na sua mente ele voltando, todo sujo, todo bagunçado, todo errado do jeito que ele estava. Ele está voltando e o pai avista ele de longe chegando. Sabe o que acontece? O pai corre até ele, abraça e beija ele e fala: meu filho, que bom que você voltou. Eu imagino, eu fico me colocando no lugar desse filho. Eu imagino se fosse eu lá. Talvez eu ia dizer: peraí pai, eu estou todo sujo, eu estou todo errado, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho. Eu imagino aquele pai de amor dizendo: não importa quantas vezes você virou as costas para mim, eu nunca virei as costas para você. Não importa o tanto que o seu coração está longe, eu estou de braços abertos para te receber. Eu preparo uma festa para te receber. Eu me alegro em te receber. Ah, mas eu vou melhorar primeiro, pai, eu vou me consertar primeiro. Quando eu me consertar, eu volto para a sua presença. Não é assim. Você volta para a presença do pai e ele vai te dar um bom banho. Você volta para a presença do pai e ele vai transformar tudo que há em você. Eu vou repetir mais uma vez, porque você vai sair daqui hoje com isso cravado na sua mente. O lugar mais alto que você pode estar é assentado aos pés de Jesus. O resto é passageiro. Pelo amor de Deus, para de perder tempo com aquilo que é terreno. Para de perder tempo com aquilo que não te leva para o céu. Para de perder tempo com aquilo que vai ficar aqui. E volte os seus olhos para Jesus. Pelo amor de Deus, se arrependa de tudo aquilo que tem gerado em você frieza espiritual. Se arrependa de tudo aquilo que tem colocado você distante da presença de Deus. Sabe por que Ele trouxe você aqui hoje nessa noite? Sabe por que Ele quis que esse momento acontecesse? Para dizer: o lugar mais alto que você pode estar é assentado aos meus pés. Olha aqui para mim. Fica de pé no seu lugar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Presta muita atenção. Todos é para todos que estão aqui, dos que estão lá no fundo, os que estão aqui na frente, os que estão na lateral, no meio. Tem dois tipos de pessoas aqui nessa igreja. Que tipo, Lucas? Talvez você nunca entregou a sua vida de verdade para Jesus. E quem é sabe que é. Lucas, explique isso melhor. Como que eu sei que eu entreguei minha vida para Ele ou não? Se você entregou a sua vida para Ele de verdade, as suas atitudes condizem com isso. Quem não entregou a vida para Ele de verdade sabe que não entregou. Você só visitar esse culto de vez em quando não é o que garante a sua salvação. O que garante a sua salvação é você se arrepender e crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Primeiro tipo é: você nunca entregou sua vida para Ele de verdade. Segundo tipo, em algum momento você até entregou sua vida para Ele, mas o seu coração se distanciou dele.
você foi se esfriando da presença dele. Isso gerou em você frieza espiritual. Aí talvez você está aqui hoje, você está dentro, mas você está dentro com o coração fora. Não adianta nada. Ele está te chamando para perto. Talvez você diz: Lucas, que saudade daquela época que eu amava mais a Deus, daquela época que eu era mais intenso na presença de Deus, daquela época que eu orava com mais alegria. Agora parece que tudo se esfriou. Deixa eu te falar uma coisa: Deus está com saudade de você. Ele está com saudade daquele relacionamento verdadeiro e intenso com a presença dele. São os dois tipos de pessoas que estão aqui: ou que nunca entregaram a vida para ele, ou que em algum momento até entregaram, mas se afastaram e estão com o coração distante dele. Quando eu chamar esses tipos de pessoas que sabem que são, vocês vão correr aqui, ó, nessa frente, nesse espaço aqui da frente, e eu vou orar por vocês. Ah, Lucas, eu vou lá na frente porque eu quero só receber a oração. Não, não é esse o convite. O convite hoje é para você se arrepender. O convite hoje é para você negar a si mesmo. O convite hoje é para você crer de verdade em Jesus. É para você entregar toda a sua história de verdade para Ele. Não é só o dia de hoje, não. É o seu dia de amanhã, é o dia depois de amanhã, é o próximo dia, é o seu ano, os seus próximos anos. É entregar toda a sua história e dizer para Ele: Deus, o Senhor agora é o dono da minha vida. Eu vou deixar de lado o resto que me distraía, porque agora o Senhor é prioridade na minha vida. Ah, Lucas, não, eu tenho que me consertar, resolver algumas coisas aqui dentro primeiro. Quando eu me consertar, aí eu vou para a presença de Deus. Se você está ouvindo isso, eu repreendo agora em nome de Jesus. Nós não somos salvos pelos nossos méritos, por aquilo que você faz ou deixou de fazer. Nós somos salvos se cremos de verdade em Jesus. Aí sabe o que acontece? Quando você entrega a sua vida para Ele de verdade, Ele vai consertar você. Não é sua força, não é sua capacidade. Ele vai melhorar você, Ele vai limpar você. Não é você se resolver primeiro e ir para a presença dEle. Ele vai resolver você. Você só precisa crer nele de verdade. Sabe o que Ele disse? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, assim também eu negarei diante do Pai. Hoje você está tendo a sua oportunidade. Ah, Lucas, eu entrego aqui no meu lugar mesmo. Ele está te chamando para confessá-lo diante dos homens. Então, em nome de Jesus, os dois tipos de pessoas: ou que nunca entregaram a vida para Ele, ou que em algum momento até entregaram, mas se afastaram dEle. E hoje você está arrependido, você quer fazer um compromisso de verdade com Ele. Todos, não importa a sua idade, sai do lugar o mais rápido possível e vem aqui na frente, que eu quero orar por vocês.